Olá, bem-vindo ao canal Inglês com Filmes. Neste vídeo, iremos analisar um trecho do filme X-Men Apocalipse. Quem já assistiu esse filme deve se lembrar da cena em que o vilão Ensabanur, conhecido como Apocalipse, está intimidando e desafiando o Professor Xavier a se entregar para salvar os mutantes. Charles descobre que a mente do vilão ainda está conectada com a sua e aí decide enfrentá-lo. Primeiro vamos assistir o vídeo com legendas em português. He was right. There is still some part of me connected to him. I can get inside his head. Will you do nothing? Thank you for letting me in. You want what I have? You want to feel what I feel? Welcome to my world. You're at my house now. You'll need a bigger house. Agora vamos assistir o vídeo com legendas em inglês. He was right. There is still some part of me connected to him. I can get inside his head. Will you do nothing? Thank you for letting me in. You want what I have? You want to feel what I feel? Welcome to my world. You're at my house now. You'll need a bigger house. He was right. There is still some part of me connected to him. He was right. There's still some part of me connected to him. Esta primeira frase dita pelo personagem, he was right, significa ele estava certo. Para compreendermos melhor, precisamos antes relembrar algo muito comum que aprendemos desde pequeno na escola, o famoso verbo to be. O verbo to be significa basicamente o verbo ser ou estar. Por exemplo, I am your best friend. Eu sou seu melhor amigo. Outro exemplo, he is your father. Ele é seu pai. Perceba agora que o verbo is significa o verbo ser. Mais um exemplo. We are the champions. Nós somos os campeões. Notem que usamos 3 palavras diferentes em cada uma das frases, porém todas estão no presente e indicam o mesmo significado, ser. Para você entender melhor, acompanhe comigo uma rápida explicação sobre o que é o verbo to be. Primeiro precisamos entender que o verbo to be no presente é formado por 3 palavras. São elas am, is, are. Cada uma delas é utilizada para um pronome específico. Os pronomes que conhecemos são I, he, she, it, you, we, they. O que fazemos no verbo to be é conjugar todos esses pronomes com os verbos corretos. Observe as conjugações e seus respectivos significados, todos no presente. I am, eu sou ou eu estou. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, isto é ou isto está. You are, você é, você está. Vocês são ou vocês estão. We are, nós somos ou nós estamos. They are, eles são, eles estão, elas são
ou elas estão. Agora veja as conjugações do verbo to be no passado. Nós usamos as palavras was e were. I was, eu era, eu estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, isto era, isto estava. You were, você era, você estava. Vocês eram ou vocês estavam. We were, nós éramos, nós estávamos. They were, eles eram, eles estavam. Elas eram, elas estavam. Agora veja alguns exemplos de frases no passado. I was your best friend. Eu era seu melhor amigo. You were tired yesterday. Você estava cansado ontem. They were playing soccer last week. Eles estavam jogando futebol semana passada. Veja a comparação do verbo to be no presente com o verbo to be no passado. Espero que tenha ficado claro essa explicação sobre o verbo to be. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. O segundo trecho da frase diz: There is still some part of me connected to him. Que significa, existe ainda alguma parte de mim conectada a ele. Vamos começar pelas primeiras palavras que são there is. Significa o verbo existir, tem ou há, no sentido de haver. Todos estes no singular. Também temos there are, que significa existem, tem ou há, no sentido de haver, porém estes no plural. Veja alguns exemplos. There is a bank near my house. Tem um banco perto da minha casa. There are just 3 chairs in my classroom. Há apenas 3 cadeiras dentro da sala de aula. There are different paths to follow. Há diferentes caminhos a seguir. Depois temos some part of me, que significa alguma parte de mim. Veja alguns exemplos com a palavra some. Here we have some books. Aqui nós temos alguns livros. I want some car to drive. Eu quero algum carro para dirigir. Some people don't like to study. Algumas pessoas não gostam de estudar. Agora vamos para o trecho final da frase que diz connected to him, que significa conectado a ele. Não sei se você percebeu, mas a palavra ele não foi escrita com he, como acabamos de ver. A verdade é que estes pronomes que acabamos de aprender só podemos utilizá-los no começo de uma frase. Se caso formos utilizar eles no final ou no meio de uma frase, teremos que usar os chamados pronomes oblíquos. Então, I se torna me, he se torna him, she se torna her, it continua como it, you continua como you, we se torna us, they se torna them. Veja alguns exemplos de frases com pronomes oblíquos. I said to him what we did last summer. Eu disse a ele o que nós fizemos no verão passado. We talked to her about his problems. Ele conversou com ela sobre seus problemas. I called them to have dinner. Eu chamei eles para jantar. Entendendo agora a pronúncia da frase. Primeiro vamos devagar para compreendermos melhor. He was right. There is still some part of me connected to him. He was right. There is still some part of me connected to him. He was right. There is still some part of me connected to him. He was right. There is still some part of me connected to him. He was right. There is still some part of me connected to him. He was right. There is still some part of me connected to him. I can get inside his head. I can get inside his head. Eu posso entrar na cabeça dele. O primeiro trecho, I can, significa eu posso. O segundo trecho, juntamos a palavra get com a palavra inside, significando o verbo entrar. O trecho final diz, cabeça dele. Lembrando que a palavra his significa dele. É considerada um adjetivo possessivo. Por isso, ela sempre vem antes. Veja alguns exemplos. This is my car. Este é meu carro. That's my house. Aquela é minha casa. This is your pencil.
Este é seu lápis. Those are their computers. Aqueles são os computadores deles. These are her brothers. Estes são os irmãos dela. Those are our parents. Aqueles são os nossos pais. Estes são nossos adjetivos possessivos. My significa meu. His significa dele. Her significa dela. Its pode significar dele ou dela para objetos e animais. Your pode significar seu, sua, seus ou suas. Our pode significar nosso, nossa, nossos ou nossas. Their pode significar deles ou delas. Praticando agora a pronúncia. Primeiro devagar. I can get inside his head. I can get inside his head. Agora um pouco mais rápido. I can get inside his head. Percebam que falamos a palavra get praticamente junta com a palavra inside, ficando get inside. Pronunciando rápido. I can get inside. I can get inside his head. 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 Will you do nothing? Will you do nothing? A frase de intimidação dita pelo personagem significa você vai fazer nada? Se você assistir esse trecho dublado, você verá que o personagem diz não vai fazer nada? Uma adaptação simples para dar um sentido melhor. A primeira palavra usada foi a palavra will, o verbo auxiliar que não tem significado, mas está ali para indicar que é uma sentença que está no futuro e que é uma pergunta. Se você tem alguma dúvida quanto ao will, assista o vídeo O Hobbit aqui no canal que detalhamos melhor o uso dele. A palavra do na frase significa o verbo fazer. A palavra do na frase significa o verbo fazer. Veja alguns exemplos. You need to do your homework. Você precisa fazer a sua lição de casa. I don't know what to do. Eu não sei o que fazer. A última palavra dita pelo personagem foi nothing, que significa nada. Por exemplo, I will do nothing today. Eu vou fazer nada hoje. Agora vamos praticar a pronúncia. Will you do nothing? Juntando as palavras fica will you do nothing? Perceba a junção de will com a palavra you. Fica will you do? Will you do nothing? Com tom de pergunta, will you do nothing? Will you do nothing? Will you do nothing? Will you do nothing? Thank you for letting me in. Thank you for letting me in. O trecho significa obrigado por me deixar dentro ou obrigado por me deixar entrar. Percebam que o sentido é o mesmo. As palavras em vermelho, thank you, significam a famosa frase obrigado. Juntando com a palavra for, significam obrigado por. A palavra letting, derivada da palavra let, significa o verbo deixar. Nesta frase tivemos que inserir o ing no final do verbo let, apenas porque antes dela temos a palavra for. Percebam outros exemplos. Thank you for coming here today. Obrigado por vir aqui hoje. Thank you for helping me with my homework. Obrigado por me ajudar com minha lição de casa. Thank you for having lunch with me yesterday. Obrigado por almoçar comigo ontem. O trecho final diz letting me in, que significa me deixar dentro ou me deixar entrar. Lembrando que a palavra in significa dentro. Agora vamos para a pronúncia. Thank you for letting me in. 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 You want what I have? You want to feel what I feel? You want what I have? You want to feel what I feel? Você quer o que eu tenho? Você quer sentir o que eu sinto? O trecho em vermelho não tem segredo. Ele diz, you want what I have?
Você quer o que eu tenho? A palavra want significa o verbo querer. A palavra what significa o que. E a palavra have significa o verbo ter. You want what I have. O segundo trecho diz: You want to feel what I feel. Você quer sentir o que eu sinto. A palavra feel significa o verbo sentir. E toda vez que colocamos um verbo do lado do outro, precisamos encaixar uma palavrinha no meio. É a palavra to. Veja alguns exemplos simples. I like to go out with my mother. Eu gosto de sair com minha mãe. I love to teach English. Eu amo ensinar inglês. Vamos agora para a pronúncia. You want what I have. You want to feel what I feel. Na pronúncia rápida, nós juntamos a palavra what com a palavra I e pronunciamos what I. What I. Também juntamos a palavra want com to, ficando want to. Na frase completa fica: You want what I have? You want to feel what I feel? You want what I have? You want to feel what I feel? You want what I have? You want to feel what I feel? You want what I have? You want to feel what I feel? Welcome to my world. You're at my house now. Welcome to my world. You are in my house now. A frase significa: Bem-vindo ao meu mundo. Você está na minha casa agora. O primeiro trecho, welcome to, significa o termo comum, bem-vindo a. Por exemplo, welcome to Las Vegas. Bem-vindo a Las Vegas. Welcome to New York. Bem-vindo a New York. Depois temos my world, que significa meu mundo. Então a primeira frase diz: Welcome to my world. Continuando a frase, o trecho your é uma abreviação das palavras you are, que significa você está. Depois temos in my house now, dentro da minha casa agora, ou abreviando, na minha casa agora. Agora vamos pronunciar. Welcome to my world. Welcome to my world. You are in my house now. Welcome to my world. You are in my house now. Welcome to my world. You're in my house now. Welcome to my world. You're at my house now. Welcome to my world. You're at my house now. Welcome to my world. You're at my house now. You'll need a bigger house. You will need a bigger house. Você precisará de uma casa maior. Focando no trecho em vermelho, temos uma abreviação do termo you will. A frase you will need, pelo fato de termos o will antes da palavra need, tornamos a sentença para o futuro, significando a frase você precisará. Lembrando que need significa o verbo precisar. Então, toda vez que eu coloco will antes de um verbo, torno a frase para o futuro. Veja, you will study tomorrow. Você vai estudar amanhã. Ou, você estudará amanhã. You will rest today. Você vai descansar hoje. Ou você descansará hoje. Agora vamos entender as últimas palavras da conversa. A bigger house, que significa uma casa maior. Primeiro precisamos entender que a palavra bigger está em sua forma comparativa. Ela é derivada da palavra big, que significa grande. Veja outro exemplo com a palavra bigger. My sandwich is bigger than yours. Meu sanduíche é maior do que o seu. Agora, vamos praticar a pronúncia da frase. You will need a bigger house. You will need a bigger house. You will need a bigger house. You'll need a bigger house. You'll need a bigger house.
You'll need a bigger house. Agora, para finalizarmos, vamos ver esta cena completa sem legendas. Confira se ficou mais fácil agora o compreendimento. He was right. There is still some part of me connected to him. I can get inside his head. Will you do nothing? Thank you for letting me in. You want what I have? You want to feel what I feel? Welcome to my world. You're at my house now. You'll need a bigger house. Se este vídeo te ajudou, comente aqui embaixo e se inscreva no canal. Até a próxima!